Olá, queridos estudantes do terceiro ano da Mediação Tecnológica do Estado de Rondônia. É com muita alegria que agora iniciamos mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Hélio, estou aqui com o professor Sâmio, que vai nos auxiliar, e junto com vocês aí, professores presenciais. Um grande abraço aí para as escolas lá de Espigão do Oeste, terceiro ano. Vamos lá para a nossa aula, continuando com a linguagem, olha, entender um pouco sobre o que é a filosofia da linguagem. Sabe por quê? Porque a gente se comunica uns com os outros através da nossa linguagem. Ó, nós vamos ver aqui a linguagem na história, gente. Um pouco da história dela. Existem várias situações, várias maneiras de se contar como surgiu. A gente trouxe um pouquinho, tá? Processo histórico da linguagem, teorias sobre a origem das línguas, a linguagem eletrônica também. Então tá aí um pouco, ó. A linguagem na história ela vai se modificando aos poucos, né, no contexto histórico. O processo histórico da linguagem. O que é linguagem, gente? Vocês vêm aqui comigo. Você já deve ter se deparado com essa situação aí, com componente curricular de língua portuguesa, não é verdade? Isso mesmo, ó. O professor presencial já falou aí. Sobre linguagem, eles falam a questão de linguagem conotativa, a linguagem formal, que nós colocamos na aula anterior também, os tipos de linguagem, né? A função das linguagens, alguns pensadores, o que eles dizem sobre a linguagem. Vocês estão aí na sala, às vezes até conversando, olha só, tem estudante conversando, ó, usando a linguagem, né, nessa perspectiva, ou seja, se comunicando uns com os outros. Ou seja, por seriedade, ou seja, por brincadeira, ou seja, pelos meios eletrônicos. Então, é nessa perspectiva que a gente vai constituindo, né, cada vez mais e alicerçando a linguagem na nossa vida. As formas de se comunicar, às vezes a relação entre mãe e criança. As mães, elas entendem, ou vão entendendo aos poucos, a linguagem que os filhos, as crianças, os bebês vão apresentando para ela, ou seja, se ele está com dores, ele dá um choro, ela já entende, ó, ele está com dor. Se ele está com fome, ele dá outro choro. Aí as mães que não conseguem fazer essa conexão, ela fica meio perdida, quer saber, mas aos poucos vai interagindo com o bebê, ou seja, quando o tipo de choro, ela já sabe que ele está com fome. O outro tipo de choro, sabe que aconteceu alguma coisa, está com dor. Então, nessa perspectiva, a linguagem ela faz com que possamos nos comunicar. Olha o professor Sâmio aqui, né, com essa Libras, né, faz assim, ó, linguagem. Vamos lá, voltando ali. Vamos lá, nessa perspectiva. Façamos uma rápida pesquisa para ver os diversos contextos em que o termo linguagem é usado. Ó. Linguagem verbal, que usa as palavras, né? Linguagem jurídica, do direito. Linguagem popular, que é senso comum. Linguagem artística, né? Linguagem musical. Linguagem matemática. Linguagem artificial, olha, aqui entra a questão da IA, né? Inteligência artificial. Linguagem corporal também, que é artes, linguagem cinematográfica e por aí afora. Então, vários tipos. Você coloca o contexto da linguagem. Ou seja, quando se fala de início, você está conotando, né, que é o contexto. No caso, língua portuguesa. Apesar das diferenças entre todas essas linguagens, existe um sentido básico que permeia todas elas. Olha só. Vocês sabem qual é esse sentido? Ela tem várias diferenças, mas existe um sentido básico comum a todos. É a ideia de um conjunto de signos, ó. Como está aqui essas linguagens. Ó. Essa ideia de conjunto de signos, isto é, de sinais,
visuais, sonoros, táteis e etc., que indicam ou remetem a algo distinto, né, deles, um objeto, emoção, ideia, de tal maneira que compõe um significado ou sentido na mente daquele que domina esse código. Então, assim, as linguagens, né, utilizadas são bem distintas umas das outras, mas todas elas têm algo em comum. É o que ela passa, é o sentido que ela vai conotar, que ela vai, pela sua representação, transmitir, ou seja, é a transmissão do contexto. Então, todas elas têm esse sentido, né? Tem várias formas de apresentar, mas tem um sentido em comum para eles, os códigos. Olha só um exemplo. Aí na escola, às vezes vocês devem até ter criado um tipo de comunicação, linguagem comum entre os estudantes, né, ou entre professores presenciais e estudantes. Então é uma comunicação, tá? Vocês vão se comunicar, ó, o código é esse. Existe na família, um exemplo. Tem pais que só de olhar para o filho, ele já sabe. É uma linguagem, olha só. Né? Física, né, no sentido. A postura do pai ou da mãe, o filho já entende que ele vai ter que se recolher. Então é nessa perspectiva, né? Criando vários tipos de linguagens. E no trânsito você vê muito isso aí. Sinais, várias placas, etc. Então o que tem em comum é o quê? O que ela quer repassar, um significado, uma mensagem, tá bom? Vamos lá, adentrar aí mais. Vamos lá na mensagem, olha lá. Costuma-se conceber a história como uma sequência das marcas deixadas pelos acontecimentos. Ó. Então, história, se você verificar com um componente curricular de história, então o que é história? Né? Concebe ela como uma das marcas, deixá-la por principais acontecimentos do passado. No entanto, sabemos que nem todo acontecimento tem o mesmo impacto sobre o futuro. Nem todos os momentos foram igualmente fecundos na produção de novas possibilidades. Então, alguns acontecimentos, a independência do Brasil, etc. Alguns foram mais importantes que os outros e bem poucos tiveram o poder de abrir grandes períodos históricos para a humanidade. Então tá aí. Echeverria fala sobre isso, né? Alguns acontecimentos, mas outros não. Logo, quais seriam os eventos mais marcantes no âmbito da linguagem, na história e da comunicação? Aqueles que tiveram o poder de abrir novas possibilidades para a humanidade. Você já sabe, eu vou enumerar aqui, eu trouxe, tá? Vem aqui comigo, eu trouxe alguns, mas aí vocês vão descobrir. No âmbito da história, um componente curricular de história, vocês verificam. Do estado de Rondônia, alguns eventos. A construção da estrada da Madeira-Mamoré, o povoamento das cidades, que mais? Os 2 ciclos da borracha. Então, são eventos que ocorrem e ficam marcados. História do estado de Rondônia, no caso. Aí, agora, na história da linguagem. Quais os eventos principais? Vocês já sabem, vamos lá. Vamos enumerar ali, olha aí. Voltando, olha aí. Criação das línguas, veja bem, gente, ó, um evento, tá? É importante isso. Criação do alfabeto, olha aí. Invenção da imprensa e desenvolvimento da linguagem eletrônica e de todas as suas mídias. Aqui, gente, ó, também eu posso colocar, inclusive eu deixei para vocês inserirem aí, ó. A 5, coloca aí a início da internet. Olha só, galera, é um evento. Mudou muito as nossas vidas. E atualmente o 6º, ó, que aqui eu coloco, ó, inteligência, o quê? Inteligência artificial. Atualmente é essa, ó, está mudando muito a sociedade, tá? A forma de ver o mundo, de se trabalhar popularmente como IA. Em inglês, AI. IA ou AI, né, em inglês. Então tá aí os eventos. E seria aqueles que proposital vocês poderiam ter inseridos. Ok? Então, o que será abordado?
Ó, criação das línguas. De acordo com os autores, Cotrina e Fernandes, não há um conhecimento suficiente referente a esse respeito. O que existe são reflexões e análises a respeito desse segmento, tá? Do surgimento. Então tá aí, ó. Deixaremos claros aqui, olha só, a filosofia como é legal. Ela facilita e possibilita nós, né, enquanto pensadores, vocês também estão inseridos nesse meio, para podermos refletir, fazer uma análise sobre um contexto, um conhecimento, tá? E nessa perspectiva vislumbrante, no âmbito da linguagem, do surgimento das linguagens, não tem algo concreto dizendo, olha, foi assim, tal dia, aqueles povos, etc. Não, existe análise, tá? Várias análises sobre a origem das linguagens. E a gente vai trazer algumas, tá? Não é o contexto, o exato, o matemático, não. Eu trouxe aqui, inclusive, para a gente fazer essa pesquisa. E vocês vão falar para a gente, porque vocês vão além, tá? Dessa aula, e vai dizer, olha, professor, existe esse outro fato aqui, que dá uma suposta comprovação sobre como surgiu a nossa linguagem. Vamos lá, voltando ali. Criação do alfabeto. Olha só aqui. Gente, ó, na minha camiseta tem aqui, ó, o Φ, o alfabeto grego, ó. Eu gosto mais do minúsculo. Esse é o maiúsculo, Φ. Então, o Φ representa para nós a filosofia, ok? Ó, o alfa, as pessoas falam alfa e o ômega, né? O princípio e o fim. Então, esse é o alfabeto grego, um dos primeiros a ser criado. Antes da criação do alfabeto na Grécia Antiga, eram os poetas que transmitiam oralmente muitos aspectos da cultura. Então, os artistas tinham valores, papéis importantes para isso. A juventude aprendia o que era piedade, o que era amor, traição, por meio de histórias míticas e épicas, tá? Vocês aprenderam isso lá no primeiro ano. Linguagem e ação estavam estritamente ligadas. Então, estava aí. Viu nessa perspectiva? A criação do alfabeto grego. Então, o alfabeto grego ele trouxe, né, uma alusão, né, um papel importante para a sociedade. Então, os poetas que falavam, ó, uma das letras do alfabeto grego, Φ, que é de filosofia. Existe o maiúsculo, eu gosto particularmente do minúsculo, né? Muito interessante. Então, fala algo, olha só, gente. As pessoas perguntam, que sinal é esse? Então, ele fala muito, é o sinal da filosofia, né, nessa perspectiva. Então, vamos lá, voltando ali. A partir do século IX a.C., desenvolveu-se o alfabeto grego, que tinha como base o fenício, né? O que facilitou a propagação da linguagem escrita na Grécia Antiga, dando início a uma transformação de grandes consequências. O relato oral foi perdendo a relevância exclusiva de antes, pois o texto escrito falava por si mesmo. Olha só, já uma mudança lá no início. O alfabeto grego veio e trouxe importância e espaço, mas os poetas nas praças, os sofistas também, perderam relevância de certa forma. Ó, os poetas, declamadores e oradores perderam a tarefa de educar os jovens. Para quem? Os filósofos, ó, preceptores e professores, né? E o papel ativo da linguagem foi sendo aos poucos esquecido. Então tá aí. Esse papel ativo que eu falo, que eu trago aqui para vocês, é a questão da escrita, tá? Do uso do alfabeto ali nessa perspectiva, ou seja, escrever algo com as letras do alfabeto. Então, foi pouco uso. Por quê? Ele ganhou espaço nessa perspectiva, né? Aí eles tinham a demanda de oralmente, verbalmente, escrita, etc. Então, assim, eles, de acordo, foram crescendo, desenvolvendo. Para que essa perspectiva? De comunicar, nada mais. Ou seja, vamos nos comunicar, se interagir, né, nessa perspectiva. Eu estou falando verbalmente, o professor Sâmio em Libras. Então, é nessa perspectiva, né? Libras. Vamos lá, continuando ali.
Agora também surgiu outra perspectiva que foi avançando, né, com o tempo depois. Aqui a réplica, a imagem, ilustração, né, por Johannes Gutenberg. É a invenção da imprensa, gente. Imprensa no sentido de prensar, emitir papéis, ó, com letras. Lá pelo século XV. Outro invento, né, a imprensa de Gutenberg. Ele provou uma nova, nessa perspectiva, revolução. Olha só, os livros antes manuscritos, tem a caneta, pena, etc., passaram a ser impressos e tornaram-se produtos que podiam ser obtidos com mais facilidade, favorecendo o quê? A educação, a expansão da alfabetização e a divulgação das ideias filosóficas e científicas. Então tá aí. A imprensa, nessa perspectiva, veja bem que eu fiz só uma introdução, né, no âmbito da escrita, do alfabeto. Aí eu pulei já para o século XV. Só para vocês entenderem um pouco como teve uns avanços. A imprensa antes, antes de Cristo, com os filósofos clássicos, eles escreviam e tinham aquela caneta apenas, né? A tinta, etc., sempre pingando. Inclusive, lá no período da Idade Média, surgiu a ideia de Gutenberg, ó. Vamos prensar, tá aqui, ó, a réplica. Então, eu fazia as letras, né, pequenas, melava tinta e imprensando nessa perspectiva. Inclusive, vou falar aí, eu vou até adiantar um spoiler aqui. Lutero, com a revolução dele, os escritos dele, ele aproveitou dessa imprensa aqui, para fazer os folhetos, né, que eles queriam divulgar na época. Tá bom? Vamos lá, continuando ali. Então, diante disso, a linguagem oral foi sendo substituída pela escrita nas sociedades europeias, o que intensificou a mudança na mentalidade iniciada com o advento do alfabeto. Então está aqui a prensa, ó. As pessoas admiradas, olhando, etc. Agora, gente, nós vimos aí uma introdução, vem aqui comigo. Nós vimos uma pequena introdução sobre as linguagens, né? Sobre a origem, etc. Vocês podem pesquisar além, né? Como surgiu realmente, né? E tem várias situações, vários contextos. Agora, as teorias sobre a origem das línguas, né? Essa língua falada, como surgiu? Como surgiu as línguas? E aí? Vocês sabem? Vamos lá? E nós temos estudantes quilombolas e estudantes indígenas. E eles falam, né, suas linguagens da língua materna, vocês veem aí, ó. Tem aulas, né, específicas. Então, eles já sabem, ó. Na história da filosofia, ó, deixa eu aqui um pouquinho para o Samuel, aqui. Na história da filosofia, diversos, né, problemas relativos à linguagem foram identificados e investigados, dando que origem a várias doutrinas. Vamos lá ver? Cada uma, olha aí. Língua adâmica, né? A primeira. Adâmica, gente, que é a de Adão, tá? De acordo com a tradição religiosa judaico-cristã, tem na Bíblia lá, a capacidade de nomear as coisas teria sido conferida por Deus aos seres humanos por intermédio de quem? Adão. Por isso o nome da linguagem, ó. Então tá aqui Adão e Eva. Assim, no início dos tempos, haveria apenas uma língua. Tá aí, ó. Que todos falavam por meio do qual se entendiam. Então, existia apenas uma linguagem, né, que era conhecida por Adão e Eva. Porém, conforme a narrativa bíblica, certo dia os homens decidiram construir uma torre tão alta que tocasse o céu, a chamada, ó, já sabe aí, né? Torre de Babel. Tá aqui a imagem dela, ó, ilustrativa, uma torre para chegar até o céu. Deus não gostou da prepotência humana e os castigou duramente. Fez com que ninguém mais conseguisse entender o que o outro dizia. Então tá aí. A confusão gerada foi tão grande que a construção da torre teve que ser interrompida.
Desse modo, teria surgido a diversidade dos povos e das línguas. Então tá aí nessa... Tá aqui, ó. Conferir aqui. A explicação bíblica é a de que todas as línguas teriam surgido de uma só. Trata-se da chamada língua adâmica. A maioria dos linguistas não acreditam na hipótese de que todas as línguas possam ter derivado de uma única fonte. Então tá aí. Existem várias controvérsias, não é? Eu trouxe uma ideia, tá? Só para a gente debater. Ó. O professor Hélio não está dizendo que foi especificamente daí. Trouxe, apresento para vocês aí, ó. Pega essa teoria da língua adâmica. Vamos estudar, vamos afinco e além, olha só, terceiro ano, vocês têm capacidade de ir além. Vamos lá descobrir se é verdadeiro ou não. Olha só, galera. Então, a teoria da origem da língua, uma delas é a adâmica, surgido lá nas questões religiosas, confessional na Bíblia, tá? Vamos lá para outra, olha aí. O grito da natureza, essa é mais filosófico, tá? Ela, enquanto era religiosa, essa daqui é no âmbito da filosofia. O que vai dizer o grito da natureza? O que tem a ver isso com a nossa vida, né? O que traz? Qual as perspectivas? O que inovador vai trazer em desacordo com a religião? Outras hipóteses, né, conhecida como a origem das línguas, foi formulada por quem? Jean-Jacques Rousseau, olha aqui ele, uma imagem ilustrativa dele. Ó. Gente, século XVIII, ou assim, ó, 18. Nas obras Discurso sobre a Origem, isso aqui é uma obra dele, tá, de Rousseau. Fundamentos da desigualdade entre os homens e ensaios sobre a origem das línguas, ele especula que a primeira forma de linguagem dos seres humanos teria sido o que ele denominou de grito da natureza, usado pelos primeiros humanos em situações de grande perigo ou de muita dor física. Então tá aí, gente. Olha só, no início da aula, vem aqui comigo, no início da aula eu especulei, apresentei aqui, a relação diante de uma linguagem entre mãe e bebê, criancinha. A criancinha não consegue falar porque ela ainda está formando a questão da linguagem. Mas ela emite, pelo instinto dela, natural, da criança, algo para a mãe. Exemplo que eu dei para vocês. Qual é o exemplo que eu dei? Qual é? Isso mesmo. Chorou de um jeito, a mãe já percebe, olha, ela está com fome. Fazer um mingau. Olha só que ela não falou, mas a mãe, ó. Aí do outro jeito, chorou com mais intensidade, etc. Não, ela está com dor, a criança. Vamos ver se é febre, onde que é a dor, etc. Olha só como a linguagem vai trazendo essa comunicação interessante, né? E olha só, trazendo pelo grito da natureza do Rousseau. O professor disse que, assim, olha, lá os homens pré-históricos, aquela antiguidade, eles não conseguiam falar, eles queriam se comunicar, era um para um lado, outro para o outro. Aí o Locke, o Rousseau vai dizer que é o estado de natureza, tá? Selvagem, etc. Porém, eles tentavam se comunicar uns com os outros. Aí que surgiu a linguagem. O homem da antiguidade queria especificar um sentimento, aí ele fazia um gesto, aí daí foi formando a linguagem, olha só. Ele queria especificar, assim como uma criança, uma dor. Aí ele expressava algo e foi formando, entendido ali naquele momento que era uma linguagem, uma comunicação. Ah, tá com dor. Veja bem como eles já começaram a formar, a partir daí a linguagem, segundo o pensamento de Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, olha só. E aí, será que foi assim que surgiu? Queria formar um sentimento, fazia gestos. Aí eu fazia analogia, ó, aquele gesto é um sentimento bom ou ruim. Tá com dor, fazia um gesto. A criança não, a criança chora, mas a gente faz essa analogia, olha só. Né? Continuando com a história de Rousseau, olha lá. Ó, eles queriam, né? Eles expressavam, ó, situações de perigo ou de dor. Então tá aí, o aumento do contato entre os seres humanos pré-históricos teria suscitado a necessidade de quê? Exprimir outros sentimentos.
Ele queria transmitir para o outro o que ele sentia, né? Aqui. Então tá aqui, ó. Eles buscaram sinais, ó, e gestos mais diversificados para expressá-los e multiplicaram as inflexões de voz. Então tá aí, gente. Foi a partir daí que foi. E a expressão linguística entre os grupos humanos teria o que? Evoluído gradualmente. Então tá aí. Né? Nessa perspectiva, olha só, voltando para a analogia do filho e a mãe, a criança. A criança já com 2 anos começa a falar, foi evoluindo. Aquele choro lá, ele já sabia, ó, tô com dor. Hoje a criança com 2 anos chora e já diz. Ele chora com dor e diz, eu tô com dor. Chora e diz, eu tô com fome. Então, olha só, evoluiu. E aí, nessa história de Rousseau também, esse contato entre os pré-históricos, né? No caso, eu e o Sam aqui, a gente foi se comunicando, transmitindo alguns gestos. Quando você vai no primeiro dia de aula, você no olhar, na visão, vocês começam a emitir gestos, como irão se comunicar, pensando, faz aquela reflexão, olha, como vou se comunicar com os colegas. Aí identifica aqueles que mais vocês simpatizam. Aí começa a comunicação através de que hoje nós já temos a nossa linguagem. Porém, mesmo sabendo que nós utilizamos os gestos também, tá? Corporal, visual, olhar e etc. Sorriso. Então, eles evoluíram, olha só a linguagem de Rousseau. Tem uma lógica? Será que é de Adão, né, adâmica, ou de Rousseau? Olha só, para vocês analisarem, tá? Voltando lá, olha aí. Logo, até construir formas mais complexas, tá? No caso, alfabeto. E abstratas de comunicação e dar origem a diversas línguas. Rousseau vincula linguagem e sociedade, sendo a palavra a primeira instituição social. Então tá aqui, ó. Primeira instituição social é a palavra. Né? Bem interessante, gente. Então todo mundo quer falar nesse meio. Vamos lá? Nessa perspectiva a gente vai tentando entender e se comunicar uns com os outros. Né? Agora, gente, avançando, veja bem. Ó, a intenção nessa aula é para vocês entenderem alguns aspectos da origem da linguagem, não todos, tá? Mas olha que eu avancei, trouxe agora a linguagem eletrônica, que eu falei para vocês anteriormente. Poderia falar da linguagem da justiça, a linguagem o que mais do direito, a linguagem complementar, a linguagem da criança, a linguagem do... É assim. Mas eu trouxe a eletrônica, sabe por quê? Nós estamos em todos os nossos meios, estamos usando, né, um aparelho, identificando algo. Vamos lá? Continuando ali. Então, assim, linguagem eletrônica. O que isso vai dizer para nós? Ó? A linguagem eletrônica ela compreende uma grande quantidade de meios ou mídias, ó, desde os antigos telégrafos e gramofones, né, até os atuais telefones. Internet, correio eletrônico, telefone celular, livros eletrônicos e tantas outras tecnologias que surgem num curto espaço de tempo. Insiro aqui a IA, ó, a inteligência artificial. Então, assim, são meios que a sociedade, ao longo da vida, vai trazendo para podermos nos comunicar uns com os outros, não é verdade? Então, tá aí. A partir de então, olha só, nessa perspectiva, a linguagem eletrônica ela está em nosso meio aqui, ó, o celular, um aparelho que muita gente tem, né, possui. E aqui nós nos comunicamos a todo instante. Veja bem como é interessante essa linguagem eletrônica. Uns anos atrás, na década de 80, 90, escrevi a carta para meus familiares lá no Ceará, que eles são de lá. Era um mês para ir a carta e a resposta viria com um mês depois. Então eram 2 meses para se comunicar. Olha só, que dificuldade. A minha mãe, quando recebeu a notícia que a mãe dela faleceu lá no Nordeste, foram 2 meses depois. Até chegar a notícia aqui, entendeu? Hoje não, instantâneo. Olha só o avanço da tecnologia. Isso é uma linguagem.
Dentro de um aparelho desse tem uma linguagem eletrônica, mas dentro dela tem vários tipos de linguagens, inclusive a nossa. Ó. Qual é a nossa linguagem nas redes sociais? A gente coloca VC, PQ, fala as coisas do cotidiano, se comunica, etc., vai transformando. Então é uma forma de se comunicar atual, olha só. Os pré-históricos lá com Rousseau, ou com Adão e Eva, né, trouxeram essa linguagem, nós estamos aproveitando. Não precisa a gente iniciar mais e dizer, ó, essa e etc. Voltando lá, olha aí. Vamos lá, continuando. O problema da distância, veja bem, para a comunicação, praticamente acabou, tá? Para um grande público. Então, assim como nós aqui dando aula e vocês aí, cortou-se um pouco, né, a questão do conhecimento. Como resultado, o mundo se transformou em uma aldeia global. Olha que nome é esse. Já ouviram falar? Então tá aí, ó. Esse termo aqui foi criado pelo comunicólogo, né, canadense Marshall McLuhan na década de 70, ó. Então ele colocou essa comunicação, ó, aqui vamos colocar a internet no meio aqui, ó. Ou a IA, né? Então as pessoas estão conectadas ali ao mesmo tempo. Tudo se comunicando, às vezes gera conhecimento, gera economia, gera o quê? Gera comunicação, gera interação, gera compra de alimento. Então, assim, essa é uma aldeia global. Ó. A expressão dele como dito para isso. Do outro lado, a expressão inteligência coletiva. Por que isso? Isso dentro da aldeia global, tá? É a expressão criada pelo pesquisador Pierre Levy. Olha que legal, gente. A aldeia global, vem aqui comigo, a aldeia global, ela traz uma perspectiva de podermos lançar as nossas opiniões, olha só. As nossas perspectivas, os nossos conhecimentos, em especial as nossas ideias e as criatividades, porque as ideias movem o mundo. Dentro da aldeia global, como diz, ó, McLuhan. E, a partir disso, dentro desse ambiente, dessa aldeia global, forma-se o quê? Inteligência coletiva. Pierre Levy vai dizer que é uma inteligência coletiva porque as pessoas estão conectadas de vários pontos do mundo todo. Inclusive aí do estado de Rondônia, vocês estão conectados com a gente aqui. E eu pego um documento, um arquivo, transformo ele aqui numa modificação e faço outro até, etc. E lanço na rede de novo, nessa aldeia. Aí as outras pessoas vão aproveitando isso, pegando esse conhecimento que eu produzi aqui. Olha só, como se o professor Hélio fosse o vermelhinho aqui, e o conhecimento que o professor Hélio produziu vai chegar aqui no amarelo, que são vocês ou outras pessoas, etc. Com isso, forma-se o quê? Inteligência coletiva, gente. Olha que interessante. Né? Diante dessa linguagem eletrônica. Forma-se um todo de várias inteligências conectadas ao mesmo tempo. Imagine uma comunicação lá do Nordeste, que era 1 ou 2 meses, e agora é instantâneo. Imagine quantos arquivos, quantos vídeos, quantas postagens estão lançadas nessa aldeia, né, da internet. Sim, milhares. Será que você consegue ver em um único dia? Muito difícil, não, é quase impossível, né? Então vamos lá, continuando ali. A aldeia global de McLuhan se configura como um importante efeito da magnitude, ó, a grandeza, tá? Macro, do meio jornalístico online e do seu poder incomparável de transmitir informações a um público culturalmente variado. Poder este que é capaz de ir além dos limites normais de abrangência que compete aos veículos tradicionais de comunicação. Então tá aí. Colocamos as nossas aulas da mediação tecnológica nesse exemplo, tá? Nessa perspectiva. Agora o Pierre Levy vai dizer que a inteligência coletiva é aquela que se distribui entre todos os indivíduos, que não está restrita para poucos privilegiados. Então nós temos sem limites, ó.
O cyberespaço, ó, é esse lugar aqui, ó, a internet. Permite que os indivíduos mantenham-se interligados, independentemente do local geográfico em que se situam, né? Nessa perspectiva. Então veja bem, vem aqui comigo. Então veja bem, olha só, cyberespaço. As aulas da mediação tecnológica já estão no cyberespaço, né? Já na plataforma onde vocês vão poder acessar a todo momento, rever até, olha só, tirar as dúvidas, pega uma dica do professor e já vai além. Então é diante dessa perspectiva que nós, né, vocês, né, o professor Sam, está assim grandemente, né, aludido, né, envolto dessas aldeias global, configurando-se aí inteligência coletiva para todos. Quantos estudantes aí, né, na mediação não estão indo estudar fora sobre tecnologia, né, pesquisas, né, no âmbito da biologia, fazer estudos sobre matemáticas, né? E quantos não utilizam essa linguagem eletrônica, esse ambiente, essa aldeia, para buscar, para conhecer, para ter essa perspectiva? Ou seja, a sua visão de mundo, você entra assim, ó, ela vai se ampliando, não? Olha só quanta grandeza o mundo. Você olha, eu achei que eu vivia só nesse mundo pequeno, mas não. Estou abrindo essa perspectiva para um mundo maior. Quanta grandeza nessa perspectiva. O mundo está aí, ó, na sua mão. Até coloca aqui, ó. O mundo está aí na sua mão. Porém, cabe você explorar, né? Que o planeta Terra, ele é assim, ó, ele não é infinito. Ele tem uma finitude. Aí vocês têm que explorar ele, buscar conhecimento. Não é fácil, porém, realmente não é fácil, mas não é impossível. Enfrentarão dificuldades, enfrentarão barreiras, né? Desânimos terão no meio do caminho, mas persistência, tá? O bom disso tudo é você colher os frutos. O fruto do conhecimento, o fruto... E professor, onde que eu vou caminhar isso? Está aí, ó. A linguagem eletrônica. É um meio do qual está se expandindo, crescendo a cada instante. E fugindo até, às vezes, do nosso controle. Porém, essa caminhada, essa exploração que vocês farão, tem que tomar muito cuidado, ok? Nessa perspectiva, diante disso. Né? Muita pé no chão, tomar as decisões adequadas na hora de ir e voltar, e recuar, etc. Então, é diante disso, né? Esse mundo está aí para ser explorado ainda, existe muita coisa para ser explorada, mas seja prudente, né? Tenha uma perspectiva de visão, mas pé no chão, ok? Você tem o coração lá acelerado, né, para ir, mas tome cuidado, vai aos poucos, né? Então, aí a nossa aula de hoje sobre um pouco, né, uma breve explanação sobre a linguagem, sobre a origem dela. E não saia daí não, que daqui a pouco a gente volta, tá? Até mais. Tchau, tchau.